A câmera me cortou de novo, ela não quer que eu termine de falar hoje. Então, nós não tivemos respostas realmente significativas para a hidroxicloroquina, né? O tratamento, por enquanto, aqui está sendo feito como? A pessoa chega com sintomas respiratórios, a gente faz os exames que precisam ser feitos, né, para ver a questão da quantidade de oxigênio que ela tem. Damos oxigênio, fazemos anticoagulação, né, então o básico do tratamento é isso. Se tem uma infecção associada ao tipo, né, ao padrão inflamatório que a gente vê na tomografia, a gente dá antibiótico. E os antibióticos que a gente dá normalmente são cefalosporinas de terceira geração associadas a macrolídeo. Desculpa, gente, aí eu tô falando especificamente para quem é da área, mas só para entender um pouco o que é isso, que são macrolídeos são os azitromicina, eritromicina, claritromicina, tá? E cefalosporina a gente vai utilizar ceftriaxone, clafuran, são outros remédios, mas então não estamos falando de hidroxicloroquina, que não está sendo usado. Os testes foram inclusive finalizados por conta de efeitos secundários graves na população que estava usando a hidroxicloroquina, então eles foram cancelados, tá? Então não temos, pelo momento, evidências de realmente benefício com a hidroxicloroquina, tá? Já começando por aí. Temos o Remdesivir, que é um outro medicamento que está sendo testado. Por enquanto, não temos ainda muito tempo, né, de pesquisa para dizer se realmente tem efeitos significativos, né, com relação ao coronavírus. Mas só para falar para vocês que tem esse outro medicamento sendo testado, tá? Então, por enquanto, não tem um medicamento que a gente dá, esse medicamento para... Não. Então, o oxigênio, alta pressão, a anticoagulação, antibiótico, se tiver uma infecção associada, né? Porque como é um vírus, então o antibiótico não teria muito... Não tem ação sobre o vírus, mas com a inflamação causada pela infecção do vírus, né, no pulmão, o pulmão fica mais fraco e pode ter uma bactéria aproveitadora, né, que aproveita ali da secreção que fica e cresce. Daí seria uma infecção associada a isso. Então, duas coisas, e aí por isso que então antibiótico para matar então a bactéria que se aproveitou da situação, tá? Então, por enquanto é isso. E a discussão dos corticoides, que eu tenho falado com alguns colegas do Brasil. Eu sei que no Brasil está sendo testado, estão usando bastante. Aqui está sendo testado, ainda não é uma conduta realmente, né, utilizada sempre, mas tem essa discussão de utilizar o corticoide desde o começo. Se a gente pensa que é uma reação inflamatória, né, uma reação contra o vírus que causa uma grande inflamação no pulmão, o corticoide ajudaria a diminuir essa inflamação. Então, por isso que o corticoide está sendo estudado aí como uma possibilidade terapêutica desde o início, tá? Mas ainda são testes, tá bom? Ainda é uma discussão. E sobre o tratamento é isso. E, bom, falar para vocês que duas coisas que eu gostei muito, que eu vi em alguns vídeos, e aí eu gostaria de falar. Vejam o canal do Átila Yamarino. Não ganho nada com isso, hein, gente? Não conheço a Átila, eu só admiro muito os vídeos dele, tá? São vídeos muito bem feitos, ele fala com propriedade, né? Ele fala muito melhor do que eu com relação a dados, a questão epidemiológica, né? Então, assistam os vídeos dele, são muito interessantes, muito bem feitos, né? E vale a pena, tá? E com relação a todos os vídeos que eu fui vendo, eu tô vendo muito material para poder passar para vocês, tá? A palavra agora de ordem é adaptação. Não adianta se rebelar, não adianta se revoltar, querendo a vida que era antes, querendo o mesmo tipo de, a mesma forma de vida que a gente tinha antes. Não dá mais para pensar em voltar atrás, né? E isso na vida normal já é assim, né? O passado é passado, quem tá vivendo é o presente. Então a palavra de ordem é adaptação. E inclusive, fica a mensagem aqui, no processo evolutivo,
tá? E isso a gente fala de evolução em geral, né? Plantas, animais, né? No processo evolutivo, não sobrevive quem é o mais forte, não sobrevive quem é o que come mais, não sobrevive quem é... Não, sobrevive o mais adaptado. Lembrem-se disso, é aquele que se adapta melhor às mudanças, né? Alteração climática, alteração de alimentação disponível, é quem se adapta que sobrevive. Então lembrem disso, quer sobreviver? Se adapte. A palavra de ordem agora é adaptação, isso que eu queria deixar para vocês como mensagem, e que ignorar o problema não resolve o problema, tá? Então quando a gente tem um problema, a gente tem que olhar para ele de frente. Não adianta falar, ah não, se eu não falar mais do Covid, se eu imaginar que ele não tá aqui, ele desaparece. Não, ele não vai desaparecer, ele vai continuar lá e vai ser pior, porque você ignora, você fala, ah não, não tô vendo ele tá destruindo tudo aqui, né? Então a gente não pode ignorar esse problema, tem que olhar para ele e tem que adaptar para nossa realidade. Então também era uma coisinha aí que eu queria deixar no último momento, quando o pessoal ficar falando, ah, mas no Brasil é impossível, ah, mas no Brasil tem favela, ah, mas no Brasil não dá pra fazer distanciamento social porque nós temos 10, 12 pessoas na mesma casa. Só pra falar pra vocês, essa região onde eu tô é uma região pobre. Eu agora tô passando pela pediatria, tá? Inclusive é muito interessante, por isso que eu queria fazer os vídeos pra vocês, porque eu pude acompanhar, né? Eu tava no pico do Covid na urgência adulto, e agora que tá chegando, né, a abertura das escolas, diminuiu o Covid, mas que agora a gente tá tendo essas, né, o Kawasaki-like e certas manifestações em crianças, eu estou na pediatria. Então eu tô achando muito interessante poder vivenciar realmente todas as fases do vírus e todas as faixas etárias que o vírus acaba atingindo, para poder passar para vocês como informação. Então agora eu tô na pediatria e eu vejo, né, faz 10 dias que eu tô na pediatria, hein? É o mesmo período, quando reabriu eu comecei a ir na pediatria. Eu já vi 2 famílias que, assim, são 8 pessoas na mesma casa, porque são 6 filhos e os 2 pais. Também tem essa ideia aí que a gente aprende na escola no Brasil, que a taxa de fertilidade na Europa é super baixa. Olha, desde que eu vim pra cá, eu só vejo família enorme, né? 4 filhos, 6, 8, eu já vi. Então, isso existe aqui também, de ter uma grande concentração de pessoas na mesma casa, com 2 quartos, tá? Isso acontece, não tem só gente pobre no Brasil, lembrem disso. Tudo bem, é outra situação? É outra situação. Como eu falei, a gente não pode comparar por causa da questão demográfica, né? A gente tem uma concentração maior de pessoas no Brasil. Não tem como comparar. Gente, a França é do tamanho do estado de Minas Gerais. Vocês estão entendendo? A França, o país, cabe 5 vezes no estado do Amazonas. Cabem 5 Franças no estado do Amazonas. A gente tá falando do Brasil com 210 milhões de habitantes. A França tem 60 milhões. Não tem como comparar. A concentração de pessoas que a gente tem no Brasil, não tem como a gente comparar com a concentração aqui no interior da França. Então, realmente, não dá para comparar. Mas aqui também temos famílias pobres. Também temos concentrações com 8, 10 pessoas em uma casa com 2 cômodos. Sem janela, né? Porque aqui tem aqueles apartamentos bem antigos da época da Segunda Guerra que não tem janela, né? Que mal tem banheiro. Vou falar disso num outro vídeo para vocês, onde eu vou falar dessa diferença de arquitetura e explicar um pouco melhor como que como são as casas, como que é um pouco o estilo de vida, né? Não tem banheiro como no Brasil, tá? Não tem área de serviço, não tem nada disso, tá? Então aqui existe também isso, tá bom? Só para falar para vocês. Então a gente tem que se adaptar, pegar como exemplo, né, os países que já passaram por isso. Então estou falando um pouco aqui desse exemplo da França para vocês, dessa região, e adaptar a realidade do Brasil, né, que é isso que vai nos salvar, é a adaptação, lembrando sempre. Então eu quero deixar essa mensagem aí para vocês, tá bom? E acho que eu consegui falar de tudo do que eu tinha anotado para esse vídeo, né? Temos aí outros vídeos que vão aparecer, inclusive um que é a visão dos franceses com relação ao que está acontecendo no Brasil. Os meus colegas estão chocados, é a palavra que eu vou usar pelo momento, com o que está acontecendo no Brasil, né? Por toda a questão política, econômica, não só de saúde pública, né? Mas toda essa polêmica aí do Brasil. Então eu gostaria muito de mostrar para vocês, tem um artigo do Le Monde muito bem feito e que eu vou fazer um outro vídeo falando só disso, né, a visão que os franceses estão tendo
da crise do Covid no Brasil. Eu acho que também é bem interessante ver qual é a visão que está sendo passada por aqui da crise que a gente está tendo aí, tá? Então é isso. Para finalizar, fica aí essa grande ideia da adaptação. E queria trazer só um último exemplo. Semana passada teve uma cidade da França que resolveu fazer um drive-in. Não é o drive-in que vocês estão pensando aí do Brasil. Drive-in na ideia norte-americana de fazer uma tela grande de cinema e as pessoas assistirem nos carros. Vocês já viram naqueles filmes antigos? Eu sempre achei legal, sempre quis fazer, né? Nunca tive a oportunidade de ver isso em vida real, mas de parar os carros e as pessoas assistirem cada uma no seu carro a tela do cinema grandona, né? A céu aberto. E eles fizeram isso e teve uma reação muito legal, muito interessante das pessoas. No final, tava noite, né? Tava escuro, escureceu. Eles fizeram no final da tarde, começo da noite. E aí as pessoas fizeram no final um buzinaço e piscar o farol dos carros como homenagem aos profissionais da saúde. O filme, inclusive, era como se fosse um documentário sobre os profissionais da saúde. Foi esse o vídeo que foi passado e no final o pessoal fez esse buzinaço e os faróis, né, no escuro piscando como homenagem aos profissionais da saúde. É uma boa ideia, né? Eu acho que seria interessante, né? Se alguém quiser pegar essa ideia aí no Brasil, levar para aí, que conta aí com a adaptação, né? A gente vai ter que se adaptar, são outras formas de fazer o que a gente fazia antes e não perder também o contato social, né? Vamos lembrar também que a gente não pode simplesmente, né? Tem que saber, tudo bem, a gente vai ter um distanciamento para a segurança de cada um, mas não vamos deixar que isso afete o nosso coração para fazer um coração frio, gelado e que não se importa com os outros e que não tem mais a empatia, né? Vamos lembrar disso, tem que manter sempre a empatia. Então, adaptação, ignorar o problema não é resolver o problema e lembrar de continuar com a empatia. São as mensagens que eu queria deixar aí no final desse vídeo. Muito obrigada por acompanhar até aqui, dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho e não percam os próximos vídeos. Como vocês viram, tem muitas ideias de vídeo por aí, tá certo? Muito obrigada, um abraço pra todos.